Ninguém está imune aos padrões de beleza descontrolados, mas o curioso é que eles variam ao redor do mundo. Em alguns lugares, a expectativa é ser o mais magro possível, enquanto em outros, ser curvilíneo é o ideal. Estes são os 20 padrões de beleza mais estranhos do mundo. Número 1. Geishas japonesas. Segundo as tradições oficiais, uma geisha é uma artista performática japonesa. Essas mulheres são contratadas para entreter em casas de chá tradicionais e outros eventos sociais. Elas cantam, dançam, realizam cerimônias do chá e servem como anfitriãs altamente treinadas. Mas o que mais chama a atenção nelas é a aparência inconfundível. As geishas usam uma maquiagem extremamente marcante. A pele coberta de uma base branca brilhante, lábios pintados de vermelho vivo e olhos destacados com delineado preto e sobrancelhas bem definidas. O penteado também é um espetáculo à parte, com um coque elaborado decorado com diversos grampos e enfeites. E, claro, há o kimono. As geishas vestem trajes tradicionais japoneses, com mangas mais curtas e um obi, a faixa que amarra o kimono. Nos pés, usam sandálias tradicionais que fazem com que caminhem de forma característica, quase arrastando os pés. Cada detalhe da vestimenta carrega um grande significado e faz parte de uma longa tradição. Na verdade, apenas uma geisha plenamente formada pode usar esse traje completo. Já as aprendizes, conhecidas como maiko, têm versões diferenciadas da maquiagem e do vestuário para indicar seu status. Pode até parecer estranho para quem está de fora, mas julgar esse costume sem entender seu significado não faz sentido. A aparência das geishas não é simplesmente um padrão de beleza, mas uma expressão cultural cheia de história e tradição. Antes de continuar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Caso contrário, uma centopeia vai rastejar no seu rosto enquanto você dorme. Número 2. Pratos labiais na África. Nas tribos Mursi, Kara e Tirma, localizadas na África, as mulheres iniciam uma prática tradicional. Ao completarem 15 ou 16 anos, o uso de pratos labiais. O processo começa quando a mãe ou outra mulher mais velha da família faz um corte no lábio inferior da jovem e insere um pequeno disco de madeira. Esse disco permanece até que o ferimento cicatrize, o que pode levar até 3 meses. Depois disso, a mulher pode escolher o tamanho do prato que deseja usar. Os discos começam pequenos e vão aumentando gradualmente até atingir o tamanho desejado. Algumas mulheres chegam a usar pratos com 12 centímetros de diâmetro, mas isso não é obrigatório. Muitas preferem tamanhos menores. Para essas mulheres, os pratos labiais carregam significados importantes. Representam beleza, compromisso com o marido e identidade tribal. Além disso, tradicionalmente, as esposas usam os pratos quando servem comida aos maridos, tornando essa prática um símbolo de status e pertencimento à tribo. Número 3. Pescoços alongados das mulheres Kayan, em Myanmar. Esse costume polêmico sempre gera discussões acaloradas na internet, e não é para menos. No noroeste da Tailândia, existe uma vila conhecida por receber turistas que desejam ver de perto as famosas mulheres girafa da tribo Kayan. Elas usam anéis de latão no pescoço desde a infância, o que dá a ilusão de um pescoço extremamente alongado. Mas essa prática vai além da estética. As mulheres Kayan são, na verdade, refugiadas de Myanmar, que fugiram da perseguição e da pobreza em seu país. Elas encontraram asilo na Tailândia, mas sua tradição virou uma espécie de atração turística. Os visitantes pagam para entrar na vila e tirar fotos com as mulheres, e elas dependem desse dinheiro para sobreviver. Por isso, o debate é complexo. Muitos dizem que esse turismo é um tipo de exploração e que a vila virou um zoológico humano. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma das únicas fontes de renda dessas mulheres. Então, o que você acha? É exploração ou um meio de sobrevivência? Deixe sua opinião nos comentários. Número 4. Corpos cobertos de giz entre os Karo, na Etiópia. Os Karo são um dos últimos povos a manter uma tradição de pintura corporal que existe há mais de 500 anos. Essa prática tem 2 propósitos principais: a estética e a guerra. A tribo usa pigmentos naturais como argila branca, minerais amarelos e ocre, misturados com cinzas, gordura animal e água para criar desenhos incríveis na pele. Os padrões variam diariamente, indo desde linhas simples e pontos até desenhos mais complexos, como estrelas e figuras de animais. Tanto homens quanto mulheres adotam essa tradição,
mas os homens geralmente usam as cores mais vibrantes para demonstrar sua coragem na batalha. Além disso, os homens Karo também usam penteados elaborados com enfeites que carregam significados especiais. Um exemplo disso é o cocar de argila cinza e vermelha com uma pena de avestruz, que indica que aquele guerreiro já matou um inimigo ou um animal perigoso. Esse é um exemplo claro de como os padrões de beleza podem ter significados muito mais profundos do que a simples estética. Número 5. Alargamento de orelhas entre os Maasai, no Quênia. A modificação corporal é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade, e o alargamento das orelhas é uma das formas mais comuns de expressão. Os Maasai, no Quênia, levam essa tradição muito a sério. A perfuração das orelhas é considerada um rito de passagem e tem diferentes significados dentro da tribo. O tamanho do alargador pode indicar status, idade ou até bravura no caso dos guerreiros. Esse processo é feito de maneira gradual, começando com pequenos furos que são aumentados com o tempo. Antigamente, os Maasai usavam espinhos, pedaços de osso ou madeira para alargar as orelhas, mas hoje em dia, até tampas de garrafa e outros objetos modernos são usados. Apesar de parecer uma prática radical para algumas pessoas, para os Maasai, ela é uma forma de demonstrar identidade e pertencimento ao grupo. Número 6. Corpos curvilíneos nas vilas rurais da Mauritânia. Alguns padrões de beleza podem ter um lado sombrio. E aqui não estamos falando de rituais opcionais, mas sim de algo que coloca a saúde física e mental das mulheres em risco. Na Mauritânia, meninas a partir dos 7 anos são enviadas para campos de engorda com o objetivo de desenvolver um corpo considerado ideal para o casamento. Lá, elas são forçadas a consumir até 16.000 calorias por dia, o equivalente a cerca de 4 vezes a dieta diária de um adulto comum. Esse costume vem de uma antiga crença de que, quanto maior a mulher, mais rica e bem-sucedida é a família do marido. No passado, em uma região frequentemente assolada por secas, ter uma esposa gorda era um símbolo de fartura. Essa tradição estava em declínio, mas em 2008, um golpe militar derrubou o governo progressista que combatia a prática. O novo regime incentivou um retorno às tradições, e os campos de engorda voltaram a se espalhar. Hoje, as meninas que se recusam a comer são espancadas ou ameaçadas. Elas são forçadas a comer até adoecer e muitas vezes acabam em casamentos infantis. Isso não é apenas um padrão de beleza controverso, é uma grave violação dos direitos humanos. Número 7. O concurso de beleza dos homens Wodaab na Nigéria. Na cultura Wodaab na Nigéria, os papéis são invertidos. São os homens que participam de concursos de beleza para impressionar as mulheres. Durante o festival Garewal, os homens se preparam meticulosamente para um desfile de beleza masculina. Eles usam roupas tradicionais coloridas, pintam os rostos e usam penas e acessórios para realçar seus traços. Depois, se apresentam dançando e sorrindo de maneira exagerada para destacar os dentes brancos, que são um dos critérios de beleza mais importantes. O julgamento é feito por mulheres da tribo, que avaliam a altura, magreza, simetria facial e dentes dos competidores. No final, as mulheres escolhem os mais atraentes, e os vencedores ganham prestígio na comunidade. Apesar de parecer uma inversão divertida dos padrões tradicionais de beleza, no fim das contas, essa competição também impõe exigências rigorosas sobre a aparência masculina, mostrando que os padrões de beleza podem ser cruéis para todos, independentemente do gênero. Número 8. O fenômeno dos dentes tortos no Japão. O Japão tem muitas tradições e rituais únicos, mas esse padrão de beleza pode surpreender muita gente. Enquanto no Ocidente as pessoas gastam fortunas para corrigir dentes desalinhados, no Japão, o visual de dente torto, conhecido como yaeba, é considerado encantador e juvenil. Essa aparência é especialmente valorizada nas mulheres, pois dá um ar de inocência e naturalidade. Tanto que, em 2013, surgiu uma tendência em que jovens japonesas começaram a pagar para ter dentes propositalmente desalinhados. Isso mesmo. Algumas pessoas colocam próteses para simular esse efeito. Esse é um ótimo exemplo de como os padrões de beleza são totalmente relativos. O que em um lugar pode ser visto como um defeito, em outro pode se tornar um traço desejado. Quem sabe no futuro o mundo todo passe a celebrar as pequenas imperfeições como símbolos de beleza? Número 9. O milagre da beleza vermelha entre as mulheres Himba, na Namíbia.
As mulheres da tribo Himba, na Namíbia, têm um visual inconfundível. A pele e os cabelos cobertos por um tom avermelhado vibrante. Mas não se trata de uma característica natural. É o resultado de uma antiga tradição. Elas trituram pedras de óxido de ferro vermelho, misturam com manteiga e aplicam essa pasta no corpo e no cabelo. Essa prática tem diversas funções. Além de ser um símbolo de beleza, protege a pele do sol intenso e repele insetos. Além disso, as mulheres Himba não tomam banho com água, devido à escassez do recurso na região. Em vez disso, elas adotaram um método alternativo, o banho de fumaça. Elas queimam plantas aromáticas e se envolvem na fumaça, higienizando e perfumando o corpo sem desperdiçar água. Essa prática, que surgiu como uma necessidade, acabou se tornando um ritual de beleza e identidade cultural para a tribo. Número 10. Tatuagens e cicatrizes entre os Karo, na Etiópia. Já falamos sobre os Karo e suas incríveis pinturas corporais, mas eles têm outra tradição ainda mais radical: a cicatrização intencional da pele. Os homens da tribo fazem cortes profundos na pele para criar cicatrizes decorativas. Esse costume tem um significado especial. Um homem com muitas cicatrizes no peito indica que já matou inimigos ou animais perigosos. Essas marcas são vistas como provas de coragem e respeito dentro da tribo. O processo é doloroso, mas para os Karo, cada cicatriz é um troféu de bravura. Isso mostra como os padrões de beleza podem estar ligados a rituais de passagem e símbolos de status, e não apenas a estética. Número 11. Tatuagens faciais entre os Maori na Nova Zelândia. Para os Maori, povo indígena da Nova Zelândia, as tatuagens faciais, conhecidas como moko, são um dos símbolos mais sagrados de sua cultura. Mais do que simples ornamentos, essas tatuagens carregam significados profundos, representando a história de vida, a linhagem e a posição social de quem as usa. Os homens Maori costumam cobrir todo o rosto com desenhos intrincados, enquanto as mulheres geralmente tatuam apenas o queixo e os lábios. Cada traço do moko é planejado de maneira cuidadosa, com padrões específicos que indicam não só a identidade da pessoa, mas também seus feitos e conquistas ao longo da vida. No entanto, durante a colonização da Nova Zelândia, essa prática quase desapareceu. Missionários cristãos e colonizadores europeus condenaram e proibiram o uso do moko, alegando que se tratava de um costume primitivo e tentando impor padrões ocidentais à população indígena. Por muitos anos, os Maori foram forçados a abandonar essa tradição ancestral. Felizmente, nas últimas décadas, houve um grande movimento de resgate da cultura Maori, e o moko voltou a ser valorizado. Desde o final do século XX, cada vez mais membros dessa comunidade estão retomando a prática, tanto por uma questão de identidade, quanto como um símbolo de resistência contra o apagamento cultural que sofreram no passado. Hoje, o moko representa muito mais do que uma estética diferenciada. Ele é um grito de orgulho de um povo que luta para manter viva sua herança cultural. Número 12. A obsessão pela cirurgia plástica no Irã. No Irã, as mulheres vivem sob regras extremamente rígidas, incluindo a obrigatoriedade de usar o hijab, um véu que cobre os cabelos e parte do rosto. Com tantas restrições, a única parte do rosto que permanece sempre visível é o nariz. E é exatamente por isso que ele se tornou o foco principal da vaidade feminina no país. A busca pelo nariz perfeito se tornou uma verdadeira febre no Irã, levando o país ao topo do ranking mundial de cirurgias plásticas no nariz. Em nenhum outro lugar do mundo tantas pessoas passam por rinoplastias como lá. Esse fenômeno é tão intenso que muitas iranianas, mesmo aquelas que não têm dinheiro para pagar a cirurgia, usam curativos falsos no nariz apenas para parecer que fizeram um procedimento estético. O curativo virou um símbolo de status, indicando que a pessoa se preocupa com a aparência e tem condições de bancar uma modificação cirúrgica. Mas o que realmente motiva essa obsessão? Alguns especialistas acreditam que, além da influência dos padrões de beleza globais, essa busca pela cirurgia plástica pode ser uma forma de expressão pessoal em uma sociedade onde as mulheres têm poucas liberdades. Como o corpo e o cabelo estão cobertos pela vestimenta obrigatória, modificar o nariz se tornou uma maneira de afirmar a identidade e a individualidade. Mesmo com os desafios impostos pela sociedade, as iranianas encontraram na cirurgia plástica um meio de modificar sua aparência de acordo com seus desejos, ainda que isso tenha gerado um padrão estético cada vez mais homogêneo e artificial. Número 13.
o ritual de desgaste dos dentes em Bali, Indonésia. Na Indonésia, existe um ritual de beleza que pode parecer assustador para quem não está acostumado. O desgaste proposital dos dentes, uma prática que faz parte de uma tradição hindu ancestral. Esse costume ocorre em Bali, onde jovens entre 6 e 18 anos passam por uma cerimônia na qual seus dentes são literalmente lixados. Esse processo pode ser doloroso, mas é visto como um momento essencial na transição da infância para a vida adulta. A cerimônia acontece em um ambiente festivo e repleto de simbolismo. O jovem veste trajes tradicionais luxuosos e deita-se sobre um tapete especial. Ao seu redor, familiares e amigos acompanham tudo com grande respeito. Em seguida, um sacerdote hindu insere uma cunha na boca da pessoa para mantê-la aberta, e então começa a desgastar os dentes frontais superiores, especialmente os caninos. Mas por que fazem isso? Segundo as crenças locais, os seres humanos possuem traços negativos que os aproximam dos animais, como luxúria, raiva, ciúme, ganância, desejo, gula e embriaguez. O ritual do desgaste dos dentes simboliza a eliminação dessas características e a evolução para uma vida mais equilibrada e controlada. Após o procedimento, o jovem fica em casa por 3 dias, período no qual só pode consumir 6 tipos específicos de alimentos, representando os diferentes sabores da vida: doce, salgado, picante, amargo, azedo e queimado. Somente depois desse período ele é considerado pronto para enfrentar o mundo adulto. Embora esse ritual possa parecer extremo para quem vê de fora, para os balineses ele é uma parte essencial de sua cultura e um passo fundamental para a maturidade. Número 14. O culto à pele branca na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, um dos principais padrões de beleza envolve ter a pele o mais branca possível. Esse ideal de estética não é apenas uma questão de gosto pessoal. Ele tem raízes profundas na história do país. Antigamente, durante os tempos dos reinos dinásticos, a cor da pele era um indicativo de status social. Quem tinha a pele mais clara era visto como pertencente à nobreza, pois isso significava que a pessoa não precisava trabalhar sob o sol, diferentemente dos camponeses, que passavam horas ao ar livre e tinham a pele mais escura. Esse pensamento perdurou ao longo dos séculos e foi reforçado ainda mais pela influência da cultura ocidental e da globalização. Hoje, a busca pela pele branca se tornou um verdadeiro fenômeno cultural e comercial. A indústria da beleza na Coreia do Sul fatura bilhões todos os anos vendendo cremes clareadores, protetores solares de altíssima proteção e tratamentos estéticos para garantir que a pele permaneça clara, lisa e sem manchas. Além disso, muitas pessoas evitam se expor ao sol, usando sombrinhas, luvas e até roupas especiais com proteção ultravioleta. No entanto, esse padrão de beleza também é alvo de críticas, pois está diretamente ligado ao colorismo e ao preconceito racial. Em muitos casos, pessoas de pele mais escura sofrem discriminação e são vistas como menos atraentes, o que reforça estereótipos problemáticos dentro da sociedade sul-coreana. Mesmo com as críticas, o desejo por uma pele extremamente branca continua sendo um dos mais fortes e influentes padrões de beleza na Coreia do Sul. A pressão da mídia, dos dramas televisivos sul-coreanos e do mundo da música pop sul-coreana só reforça essa estética, criando um ideal que muitas pessoas lutam para alcançar. Número 15. O concurso do homem mais gordo na tribo Bodi, na Etiópia. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados com propagandas sobre emagrecimento, dietas milagrosas e exercícios para perder gordura abdominal. No entanto, para os homens da tribo Bodi, na Etiópia, o ideal de beleza é exatamente o oposto. Quanto maior a barriga, mais respeito e admiração um homem recebe. Todos os anos, os Bodi realizam uma competição para eleger o homem mais gordo da tribo. Mas ganhar essa disputa não é tão simples quanto pode parecer. Durante 6 meses, os competidores se dedicam inteiramente a um regime alimentar extremo, consumindo grandes quantidades de leite e sangue de vaca, acreditando que essa dieta especial é o segredo para alcançar uma barriga volumosa e impressionante. Nesse período de preparação, os participantes praticamente abandonam qualquer outro trabalho e se concentram apenas em engordar o máximo possível. Eles chegam a viver em isolamento, dedicando-se exclusivamente a essa alimentação hipercalórica, que muitas vezes é ingerida até mesmo contra a vontade. Para garantir que o peso aumente rapidamente, alguns chegam a beber quantidades absurdas da mistura de sangue e leite de uma só vez.
No dia do concurso, os homens emergem de seus meses de confinamento e jejum absoluto de qualquer atividade física para exibir seus corpos volumosos diante da comunidade. O vencedor não ganha dinheiro nem prêmios materiais, mas conquista algo que para eles vale ainda mais: o respeito e a admiração de toda a tribo. Esse padrão de beleza, que valoriza o corpo gordo como um símbolo de status e masculinidade, pode parecer estranho para quem vem de uma cultura obcecada pela magreza. Mas para os Bodhi, ser grande e ter um estômago protuberante significa ser um verdadeiro exemplo de força e prosperidade. Número 16. O cruel costume de enfaixar os pés na China. Um dos padrões de beleza mais extremos e dolorosos já praticados na história da humanidade foi a tradição chinesa de enfaixar os pés. Essa prática, que teve início no século X, foi mantida por quase 1000 anos e, apesar de sua proibição oficial em 1949, ainda deixou marcas profundas na sociedade chinesa. O enfaixamento dos pés começava quando as meninas tinham entre 3 e 12 anos de idade. As famílias mais ricas eram as que mais seguiam essa tradição, pois pés pequenos eram considerados um símbolo de nobreza e delicadeza. As mães ou avós das crianças enrolavam seus pés com faixas extremamente apertadas, forçando os dedos a se dobrarem para baixo e comprimindo os ossos para que os pés não crescessem normalmente. Com o tempo, os pés das meninas ficavam deformados, atrofiados e frequentemente infeccionavam. O ideal de beleza da época era ter os chamados pés de lótus, que mediam apenas 3 polegadas, aproximadamente 7 centímetros. Isso significava que as mulheres mal conseguiam andar corretamente, o que era visto como algo elegante e feminino. Essa prática não era apenas dolorosa, ela podia ser fatal. Muitas meninas sofriam gangrena, paralisia e até amputações devido às infecções. Mesmo assim, durante séculos, as mulheres aceitavam essa tortura porque um par de pés de lótus era essencial para conseguir um casamento vantajoso. Somente no século XX, quando os ventos da modernização começaram a soprar na China, esse costume começou a ser questionado. Com a chegada do governo comunista, o enfaixamento dos pés foi finalmente proibido. No entanto, até hoje, algumas idosas chinesas carregam as cicatrizes dessa tradição cruel. Um lembrete de até onde os padrões de beleza podem chegar para moldar o corpo humano. Número 17. Perfuração labial na tribo Zoé na Amazônia brasileira. Os Zoé são uma tribo indígena isolada que vive nas profundezas da floresta amazônica no Brasil. Entre suas tradições culturais mais marcantes está o uso do embu, um adorno labial de madeira que se torna um símbolo de identidade e conexão com seus ancestrais. Esse costume começa quando as crianças têm entre 7 e 9 anos de idade. Os anciãos da tribo fazem uma perfuração no lábio inferior da criança e inserem um pequeno pedaço de madeira. Com o passar dos anos, esse adorno é substituído por peças progressivamente maiores até atingir o tamanho definitivo na fase adulta. O embu não é um simples enfeite. Ele representa sabedoria, maturidade e pertencimento à tribo. Quanto maior o adorno, maior o prestígio do indivíduo dentro da comunidade. Para os Zoé, essa tradição também está ligada à espiritualidade, servindo como um elo entre os vivos e seus antepassados. A tribo permaneceu isolada do mundo exterior por séculos, até que em 1987, missionários tentaram interferir em sua cultura e estilo de vida. No entanto, graças a esforços do governo brasileiro e de organizações indígenas, os Zoé tiveram seu território oficialmente reconhecido e protegido. Hoje, a tribo segue com suas tradições preservadas, mantendo viva a herança cultural que os diferencia do restante do mundo. Número 18. O reaproveitamento do lixo na tribo da Sanek, na Etiópia. Dizem que o lixo de um homem é o tesouro de outro, e isso nunca foi tão verdadeiro quanto no caso da tribo da Sanek, que vive às margens do rio Omo, na Etiópia. Para eles, objetos descartados não são apenas resíduos sem valor, são matéria-prima para criar acessórios impressionantes. Os Dassanek desenvolveram uma incrível habilidade de reaproveitar materiais encontrados no lixo para fabricar joias, adornos para a cabeça e outros enfeites. Desde tampas de garrafa, fios elétricos, pedaços de metal e plástico, tudo é transformado em algo novo e criativo. As mulheres da tribo são especialmente talentosas nessa arte. Elas recolhem esses materiais e os utilizam para criar belíssimos enfeites de cabeça, que muitas vezes se tornam verdadeiras obras de arte.
Esses adornos não apenas embelezam, mas também contam histórias e representam o status social de quem os usa. Essa prática não é apenas um exemplo de criatividade e sustentabilidade, mas também uma necessidade. A região onde os Dassanek vivem sofre com a pobreza extrema e a escassez de recursos. Assim, eles aprenderam a aproveitar tudo o que encontram para suprir suas necessidades e expressar sua cultura. Enquanto no mundo ocidental o consumismo desenfreado gera toneladas de lixo todos os dias, os Dassanek mostram que é possível reaproveitar e reinventar aquilo que muitos descartam. Suas joias e ornamentos são uma mistura de tradição e adaptação, provando que a beleza pode ser encontrada onde menos se espera. Número 19. As coroas florais da tribo Brokpa, na Índia. A tribo Brokpa, da região de Ladakh, na Índia, é conhecida por um costume bem peculiar. As mulheres usam coroas de flores e moedas na cabeça o tempo todo, inclusive quando estão trabalhando. Essas coroas são feitas com flores cultivadas por cada família, pois acredita-se que elas simbolizam prosperidade e amor. Mas os Brokpa também têm outra característica em comum. Eles evitam casamentos com pessoas de fora da tribo. Isso fez com que sua comunidade permanecesse isolada por gerações, preservando costumes que podem parecer exóticos para quem vê de fora. Tópico curioso. Olha só essas duas tradições de beleza completamente opostas. À esquerda, temos uma geisha do período Edo, época em que era comum as mulheres pintarem os dentes de preto, pois isso era considerado bonito. Já à direita, vemos uma mulher da tribo Apatani, na Índia, usando enormes discos no nariz. E aí, o que você acha dessas diferenças culturais? Você vê beleza nessas práticas? Comente abaixo usando a hashtag Tópico Curioso. Número 20. A transformação dos padrões de beleza na tribo Apatani, na Índia. Os Apatani, da região de Zero Valley, na Índia, tinham um padrão de beleza muito distinto. As mulheres usavam tatuagens faciais e enormes discos de madeira no nariz. Esse costume surgiu como uma forma de proteção. Acredita-se que no passado as mulheres Apatani eram tão bonitas que outras tribos tentavam raptá-las. Para evitar isso, começaram a adotar essas modificações corporais para parecerem menos atraentes aos olhos dos invasores. No entanto, as gerações mais jovens abandonaram essa tradição e passaram a se vestir como outros grupos indianos, sem tatuagens ou piercings no nariz. Para os mais velhos, isso representa a perda de uma identidade cultural importante. Mas será que os padrões de beleza devem ser ditados pelo passado? Ou há espaço para mudanças? E aí, o que você achou dessas tradições? Qual desses padrões de beleza mais te surpreendeu? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!